Olá, sou Leila Arruda, estou lendo Confissões de Agostinho, livro 11, capítulo 23. Ouvi uma vez de um homem instruído que os movimentos do sol, da lua e das estrelas constituíam o tempo. Não concordei. Por que não seria o tempo o movimento de todos os corpos? Se os luminares do céu parassem e a roda de um oleiro continuasse a girar, deixaria de existir tempo para contar as suas voltas? Como poderíamos dizer se o movimento permanece o mesmo, ou se ora fica mais lento, ora mais veloz, ou se algumas voltas são mais longas e outras mais curtas? Ao dizermos isso, não falamos ainda de tempo? Deixaria de haver em nossas palavras sílabas mais longas ou mais curtas por soarem algumas em mais tempo e outras em menos tempo? Deus concede aos homens enxergar nesse pequeno exemplo a similaridade entre as coisas grandes e as coisas pequenas. As estrelas e os luminares do céu nos servem como sinais e definem as estações, os anos e os dias. Sim, são úteis para nós. No entanto, eu não diria que uma volta naquela roda de madeira representa um dia, nem mesmo o homem instruído que mencionei, portanto, ele não representa o tempo. Desejo saber a força e a natureza do tempo, pelas quais medimos o movimento dos corpos e dizemos, por exemplo, que um é 2 vezes maior que o outro. O dia não denota somente a passagem do sol sobre a terra, considerando que o dia é uma coisa e a noite é outra, mas também todo o ciclo do Oriente ao Ocidente, outra vez. Pelo que dizemos, passaram-se tantos dias, incluindo também as noites que não são contadas separadamente. Visto que um dia se completa pelo movimento do Sol, ao completar-se seu ciclo do Oriente ao Oriente, outra vez, eu pergunto se o dia é o próprio movimento, ou se é a passagem desse movimento, ou se ambas as hipóteses são válidas. Pois se a primeira estivesse correta, teríamos um dia ainda que o Sol terminasse seu ciclo em uma hora. Se, porém, a segunda fosse a alternativa correta, não haveria dia se entre um nascer do Sol e outro o ciclo fosse feito no espaço de uma hora, pois assim o Sol teria que cumprir seu ciclo de 24 vezes a fim de completar um dia. Suponhamos que ambas as afirmações são verdadeiras. Não haveria dia se o Sol completasse seu percurso no espaço de uma hora, nem se permanecesse parado enquanto se passa o tempo habitual de seu ciclo de uma manhã a outra. Não perguntarei, portanto, o que se pode chamar dia, mas o que é o tempo, pelo qual, mensurando o ciclo do Sol, diríamos ter sido completo em metade do tempo habitual se o tivesse terminado em um espaço de 12 horas. E ao comparar as rígidas durações, diríamos que uma é o dobro da outra, ainda que o Sol demorasse o tempo habitual de um oriente a outro, ou às vezes o dobro. Homem algum me diga que o movimento dos corpos celestes constitui os tempos, pois quando a oração de um homem fez o sol parar, até que alcançasse a vitória em sua batalha, o sol parou, mas o tempo prosseguiu. Em seu próprio espaço de tempo, a batalha foi travada e vencida. Percebo o tempo, portanto, como uma certa extensão. Mas será que o percebo ou pareço perceber? Tu, luz e verdade, me revelarás.